A Igreja Católica está se encaminhando para viver a crise mais grave de toda a sua história. Nem mesmo na época das perseguições aos imperadores romanos, antes do Edito de Milão em 313, reinava tamanha confusão, tamanha crise de identidade. Bergoglio não é apenas um falso papa, um usurpador do trono de Pedro, que foi eleito pelos cardeais maçons da máfia de Saint Gallen, que violaram as leis canônicas mais elementares. Mas, mesmo se ele fosse um papa legítimo, suas atitudes e pronunciamentos provam que ele é um grande inimigo da verdadeira Igreja de Cristo. Através dos sínodos orquestrados por ele, vemos claramente que o propósito de Bergoglio é mudar a doutrina de Cristo, criando uma nova religião ecumênica, que agrada apenas aos homens. Estes são os planos de Bergoglio para tentar destruir a verdadeira Igreja Católica, como há várias décadas almeja a maçonaria. O problema, porém, se amplia, devido à óbvia consideração de que Bergoglio não surgiu do nada, e que os católicos, a começar pelo clero, se acostumaram por décadas a um ensino que vem se modificando desde o Concílio Vaticano II. A confusão que tende a invadir o seio da Igreja, eliminando as verdades, é o primeiro sinal que nos indica ter chegado o tempo de sua purificação. Cristo é a verdade. A Igreja deve, pois, refletir a luz de Cristo, que é a verdade, e não as novas ideologias dos membros da maçonaria, infiltrados em nossa Igreja. Presentemente, a Igreja está obscurecida pela fumaça de Satanás. Ele escureceu a inteligência e o pensamento de muitos sacerdotes, levando-os ao orgulho e à soberba, e, por meio destes, obscureceu a Igreja. São Robert Bellarmino explica que a forma da Igreja é a profissão correta e ortodoxa da fé católica, e que esta forma deve estar presente no homem que é vigário de Cristo. Caso contrário, não pode preservar em si mesmo a forma do pontificado. Bergoglio declara descaradamente a sua oposição explícita aos ensinamentos mais fundamentais de Cristo e aos preceitos divinos da revelação e da moral cristã. Aquele que, opondo-se ao ensino de Cristo, o rejeita abertamente, é incapaz de ser vigário de Cristo e do seu representante na terra. É impossível para Bergoglio ser o chefe da Igreja que participa na autoridade de Cristo, porque ele publicamente se opõe à doutrina de Cristo. A religião de Bergoglio não é a verdadeira religião católica, mas é um universalismo pagão e gnóstico. Bergoglio não é o Papa do catolicismo, mas sim o Papa da nova religião ecumênica, do globalismo maçônico. As reformas que ele está a levar a cabo com cautela, mas também com grande astúcia, têm a sua própria natureza, destinada a transformar a Igreja Católica de uma instituição cristã numa instituição maçônica. A maçonaria diz claramente qual é o seu objetivo. Vamos formar o equilíbrio do universo e ser governantes sobre os mestres do mundo. Ou seja, querem criar uma nova ordem mundial, instituindo um governo único, uma moeda única e uma única religião, controlada por eles. As alterações climáticas foram expostas como uma verdadeira fraude pseudocientífica, concebida pelo Clube de Roma, para dar a impressão da existência de uma crise global, que só poderia ser resolvida através de um governo global. O primeiro relatório da Revolução Global, publicado em 1991 pelo Clube de Roma, admite sinceramente que o alarme sobre as alterações climáticas, ou o aquecimento global, foi orquestrado para apoiar os globalistas e o seu programa genocida de redução da população mundial.
É óbvio que muitos pensam que isso é apenas teoria da conspiração, mas as evidências estão frente aos nossos olhos. O ecumenismo é a principal arma do adversário infernal para o estabelecimento da falsa igreja que será liderada pelo anticristo. Tudo está sendo preparado pelo Papa Francisco e sua equipe de maus sacerdotes. Francisco baseia-se no princípio de que todas as religiões são meios válidos para unir as pessoas com Deus. Ao contrário deste princípio pagão, está o dogma católico, que ensina que o povo de Deus é apenas aqueles que são incorporados por uma relação de pacto no reino de Deus, através da fé e do batismo. Aqueles que se recusam a entrar nesta relação de pacto com Deus são excluídos do reino. Não fazem parte do povo de Deus, mas são infiéis que não têm lugar no reino e serão condenados ao inferno para sempre, se não se converterem à verdadeira fé. Foi a sua relação com Deus, fundada na fé e na obediência, que distinguiu a nação israelita como consagrada a Deus, e assim, separada das nações pagãs dos gentios. E através da pregação do Evangelho, e da conversão dos infiéis à verdadeira fé, e obediência de Cristo à lei de Deus, que a raça humana é trazida para a relação do pacto com Deus. Aqueles que acreditam e são batizados serão salvos, e aqueles que não acreditam serão condenados para a eternidade. Por isso, Cristo ordenou aos apóstolos que fizessem discípulos de todas as nações e lhes ensinassem tudo o que tinha ordenado. A falsa religião de Bergoglio está em oposição direta a Cristo, neste ponto. Bergoglio declara: não é permitido convencer a sua fé. O proselitismo é o veneno mais forte contra a jornada ecumênica. Não devemos tentar convencer ninguém a ser católico. Bergoglio rejeita radicalmente a mais fundamental das verdades divinas, reveladas sobre a natureza da religião, como a base da relação entre Deus e o homem. Bergoglio é abertamente a favor de uma religião mundial inclusiva, que abraça todas as crenças, e, por isso, promove o programa maçônico, que visa substituir a Igreja Católica por uma igreja ecumênica e universal, desprovida de dogmas. Já estamos vendo a islamização da Itália e da Europa. Especialmente porque a nossa civilização há muito tempo perdeu a fé e abandonou o Cristo. Isto deve-se também ao fato de Bergoglio ter encorajado a imigração ilegal descontrolada. A migração descontrolada de maoístas para a Europa, de um grande número de jovens em idade militar, constitui um enorme risco para a segurança de toda a Europa. E o responsável por isso é Jorge Mário Bergoglio, que é o líder espiritual deste esforço para trazer todos estes potenciais jihadistas para os países da Europa. Infelizmente, tristes são os dias que se aproximam para a Santa Igreja de Jesus Cristo. A paixão de Jesus será renovada para a Igreja da forma mais dolorosa. Em todas as partes do mundo, haverá guerras e revoluções, e muito sangue será derramado. Tragédias, catástrofes e pobreza espalhar-se-ão por todo o lado, à medida que pragas, fomes e outros infortúnios se seguirão. Mãos violentas cairão sobre os verdadeiros cristãos. Igreja Católica, bispos e sacerdotes serão perseguidos. Um cisma terá lugar, e a confusão reinará entre todas as classes. Chegará um momento tão crítico, em que parecerá que os inimigos de Cristo e da sua Santa Igreja serão os vencedores. Seitas secretas causarão grandes ruínas, e exercerão um poder monetário incrível. Por causa disto, muitos serão cegos, e infectados com os piores erros.
No entanto, tudo isto será completamente inútil. Não serão capazes de quebrar a rocha, sobre a qual Cristo fundou a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Estamos no início dos tempos finais. Haverá um colapso financeiro global, com consequências econômicas catastróficas. Guerras, epidemias, catástrofes naturais, etc. Haverá um colapso geral da civilização. A crise doutrinária de meio século que a Igreja sofreu, culminará com o maior cisma de sempre, na história da Igreja. A falsa Igreja da Maçonaria usurpará o nome e assumirá a identidade falsa da Igreja Católica, mas será maçônico e ecumênico na essência. Será, claramente e naturalmente, um falso catolicismo, porque as suas doutrinas não serão apostólicas, e a sua disciplina opor-se-á aos costumes universais da Igreja. Este será o início das dores, de que Nosso Senhor falou no Evangelho. Confirma o fato de vivermos nos chamados últimos tempos, o período descrito no Apocalipse de São João. As reformas bergoglianas pretendem criar uma nova igreja e mudar a sua doutrina. Através dos sínodos, já podemos ver o que nos espera num futuro próximo. Queridos filhos, a verdadeira igreja do meu Jesus será vitoriosa. A derrota virá para a falsa igreja, que penetrou na igreja do meu Jesus. Deus separará o joio do trigo. Chegará o dia em que tudo aquilo que é falso cairá por terra. Deus vai separar-vos da maldade, e aqueles que escutarem o verdadeiro magistério da igreja hão de experimentar grande vitória. Deus enviou-me para anunciar-vos a verdade. As mensagens que vos tenho anunciado aqui são apelos urgentes de conversão. Os alertas que vos faço são para que todos possam tomar conhecimento e dobrar os joelhos em oração. Como já disse no passado, somente a força da oração poderá transformar a humanidade. Dizem a todos que não vim do céu por brincadeira. O que digo deve ser levado a sério.